Meu nome é Ildina Gomes, sou professora de Filosofia da Educação dos Jovens e Adultos, EJAE, primeira etapa. E hoje nós vamos estudar sobre os principais períodos da filosofia. Venha conosco. Os principais períodos da filosofia. De modo geral, os estudos filosóficos têm como espinha dorsal o estudo da história da filosofia. Para se estabelecer uma sequência histórica da filosofia, podem-se usar diferentes critérios. Normalmente, a periodização é feita a partir de uma correlação com os períodos históricos, políticos e culturais. Desse modo, fala-se em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Ou melhor, para que possamos estudar a filosofia, né, precisamos o quê? Entender a história. Então, na realidade, os estudos filosóficos são nada mais nada menos do que o estudo da história da filosofia. E para facilitar esse estudo da história da filosofia, optou-se por dividir em 4 períodos, sempre levando em consideração os aspectos históricos, políticos e culturais de cada época. Por isso que ficamos assim: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Então, nós percebemos que tem tudo a ver, a filosofia tem tudo a ver com história. Filosofia antiga. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros a colocar em questão a autoridade do pensamento mítico, ou seja, os primeiros a fazer questionamentos sobre a realidade do dia a dia foram os filósofos chamados de pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque eles antecederam, eles existiram antes de Sócrates. Então, por isso que são chamados de pré-socráticos. E por que eles começaram a questionar o pensamento mítico? Por quê? Porque até então, desde quando nos entendemos por gente, que procurava-se explicar a realidade através da magia, através do sobrenatural, através dos deuses. Então, tudo acontecia por influência dos deuses e não por outros aspectos naturais, e sim porque existia uma atuação direta dos deuses. O que restou de seu pensamento, do pensamento mítico, foram apenas fragmentos ou menções em escritos posteriores. Parmênides e Heráclito foram influentes na filosofia platônica, quer dizer, a filosofia de Platão. E outros filósofos, como Pitágoras e Demócrito, influenciaram o desenvolvimento das ciências. Então, isso tudo aconteceu antes de Sócrates. Então, são chamados de pré-socráticos. Seus pensamentos são divididos nas seguintes escolas: jônica, eleática, pitagórica e os pluralistas. Continuando na filosofia antiga, vamos conhecer um pouco sobre as escolas pré-socráticas. A primeira é a escola jônica, desenvolvida na colônia grega de Jônia, na Ásia Menor, atual Turquia. Seus principais representantes são Tales de Mileto, Anaximênides de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso, nomes assim de destaque, nós não podemos esquecer, e também são uma inspiração para colocarmos também nossos filhos. Escola de Pitágoras, também chamada de Escola Itálica, foi desenvolvida no sul da Itália e recebe esse nome visto que seu principal representante foi Pitágoras de Samos. Escola Eleática, foi desenvolvida no sul da Itália, sendo seus principais representantes Xenófanes de Colofão, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Escola atomista, também chamada de atomismo,
foi desenvolvida na região da Trácia, sendo seus principais representantes Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera. Nomes também muito lindos, e vocês fiquem à vontade para colocar nos filhos de vocês. Ainda falando da filosofia antiga, nós encontramos o filósofo Sócrates. Sócrates é o filósofo mais importante desse período. E eu poderia acrescentar que Sócrates é considerado o pai da filosofia. Mas só conhecemos suas reflexões por meio dos diálogos escritos por Platão. Platão fora seu discípulo. As reflexões socráticas ampliaram os temas abordados pelos filósofos anteriores. Quais eram? Quais foram? Os pré-socráticos, substanciando a atitude crítica que hoje conhecemos como filosofia. Então, foi ele que fundamentou, que substanciou e que valorizou a atitude crítica, que nós levamos em consideração até hoje. É atribuída a Platão a famosa teoria das ideias, segundo a qual o que é verdadeiro só pode ser alcançado pelo intelecto, né? Só é alcançado no mundo das ideias mesmo, pois temos acesso apenas a objetos corruptíveis pelos sentidos. Então, os nossos sentidos, eles nos enganam. Os sentidos são enganosos. Então, o que é verdadeiro, o que é puro, só pode ser alcançado ao nível das ideias, ao nível do intelecto. Continuando a filosofia antiga, nós encontramos Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo também reconhecido, de muito destaque, até hoje muito respeitado. Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão foi discípulo de... Isso mesmo, muito bem, foi de Sócrates. Aristóteles marcou o fim da era clássica da filosofia grega. Quer dizer, com Aristóteles a gente encerra a filosofia antiga, que é chamada também de clássico. Depois de Aristóteles é que a gente já entra na filosofia medieval. Considerou que o conhecimento verdadeiro é abstrato, mas não dependeria de um acesso para além das coisas. Então, de acordo com o seu mestre, que dizia que o conhecimento verdadeiro ele só poderia existir no intelecto, ele também concorda. Mas, diferentemente de seu mestre, acreditava que as sensações seriam meios para alcançar o que há de essencial na realidade. Então, muito bem, o conhecimento verdadeiro vem do intelecto, do abstrato. Mas isso não quer dizer que os nossos sentimentos, os nossos sentidos, eles não tenham valor. Nós precisamos deles, dos sentimentos, dos sentidos, né, para alcançar o quê? O que é de essencial na realidade, porque as nossas sensações também são importantes. É esse filósofo que propôs um pensamento mais sistematizado e estabeleceu as bases da lógica. A distinção entre essência e aparência é um tema comum a todo esse período. Filosofia medieval. Esse período ficou marcado por uma proximidade entre a religião vigente na Europa Central e a fundamentação filosófica. Então, a partir da filosofia medieval, nós percebemos a introdução de um elemento novo, a religião. Então, percebemos o quê? Que há uma proximidade, né? É uma tentativa de aproximar a religião vigente à fundamentação filosófica. Iniciou-se já no primeiro século e é marcado pela tentativa de defesa ou explicação da fé cristã por meio da herança cultural grego-romana. Então, já percebe aí a tentativa de defesa de explicar a fé cristã, por meio da herança cultural grego-romana. Entre os pensadores importantes do primeiro período, chamados patrística, temos Clemente de Alexandria, Tertuliano e outros, mas Agostinho de Hipona é o principal filósofo. Deus e a alma
foram os temas de maior interesse para esse filósofo e, portanto, ele se destacou. E o fato de ter escrito em primeira pessoa demonstra a importância da introspecção em sua obra. Então, ele escreveu na primeira pessoa, então ele escreveu como se estivesse falando dele mesmo, dos sentimentos dele, do relacionamento dele com Deus, do que ele sentia em relação a Deus. Por isso que ele colocou Deus e a alma. Era Deus e ele. Continuando a filosofia medieval, nós encontramos a escolástica, cujo auge esteve entre os séculos XI e XV. A escolástica tem Tomás de Aquino como seu principal pensador, conhecido pelas 5 provas de existência de Deus. Baseou sua filosofia em Aristóteles e fez uma distinção importante entre essência e existência. Ele trabalhou o que nós somos na essência e o que nós somos também na nossa existência. Entre outros nomes importantes desse período, temos Pedro Abelardo e Anselmo de Cantuária. O período medieval também contou com uma produção filosófica considerável no Oriente, sendo Averroes e Moisés Maimônides os principais pensadores. Por hoje nós ficamos por aqui, né? E na próxima aula nós continuaremos com os outros períodos restantes. Depois de assistir a videoaula, você deve copiar o conteúdo no caderno e depois acessar o link da atividade postada logo abaixo. Obrigada e bons estudos!